Oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, vamos, caminhar mais um pouco na nossa sequência didática 5, que é a América Latina, e hoje nós vamos falar sobre indústria e agricultura nesse continente, tá? Antes de começar a falar sobre indústria e agricultura propriamente dito, eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos gerais desse continente, né? Nós temos aqui na América Latina, que são países ali que foram colonizados pelos europeus ao longo do século XV, né? E a partir do século XIX, esses países começam a adquirir ali suas independências. Então, são países ali que têm um passado de exploração. Se a gente contabilizar aí, nós temos 20 países. Nesses países aí soma-se quase 700 milhões de pessoas. Que mais? Esses países eles são pouco industrializados, na verdade, são países em desenvolvimento. Dentro daquela categoria de países em desenvolvimento, predomina ali os países menos desenvolvidos. Tem industrialização na América Latina? Tem industrialização, mas poucos países são industrializados, né? Praticamente quem? O México, Brasil e Argentina. Chile e Uruguai também nós temos ali uma certa industrialização, mas esses três que eu falei primeiramente são os mais industrializados. Além disso, pessoal, esses países que se industrializaram, eles se industrializaram ao longo do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver como que é essa industrialização aqui nesse continente. Então, como poucos países são industrializados, a maioria dos países da América Latina, eles são agrários, né? Ou seja, a atividade primária, a atividade de agricultura e pecuária é a atividade predominante nesse continente, né? E muito assim, uma agricultura de exportação. Nós vamos ver também quais são as características dessa agricultura. Apesar do que, aquela agricultura de subsistência, ou seja, que o agricultor ele planta para o seu próprio sustento e vende o excedente no mercado, também existe aqui, né? Então, vamos lá. Então, aqui, os povos da América Latina, nós temos uma diversidade étnica, né? Porque nós fomos colonizados ali pelos portugueses, pelos europeus, os franceses também. Nós temos um território ultramarino da França, que é a Guiana Francesa, mas predomina ali essa colonização dos portugueses e dos espanhóis, né? Tanto que a língua predominante aqui são essas duas. Além disso, nós temos ali a contribuição da população africana que veio durante o período colonial trabalhar ali, né, nas atividades econômicas, na exploração que houve aqui ao longo desses séculos. E muitos índios também. No caso do Brasil é muito miscigenado, né? Nós temos ali uma mistura muito grande, apesar de que é possível sim verificar essas etnias em separado, né? Os índios, os negros, os brancos. Mas existem países como, por exemplo, o Peru e a Bolívia, que possuem uma grande porcentagem de população indígena, né? Para vocês terem ideia, a Bolívia, 53% da população são de indígenas e camponeses, ou seja, uma contribuição muito grande dos índios ainda hoje na composição demográfica desses países, tá? Então vamos lá, nós temos aqui na América Latina uma economia ali predominante de países em desenvolvimento, com destaque para o Brasil, Argentina e México, mas de modo geral todos esses países eles são dependentes de tecnologia estrangeira e também de empréstimos, né? A América Latina, principalmente a partir da década de 1990, aumentou muito a sua dependência econômica, empréstimos junto ao FMI, o que torna esses países muito dependentes de organismos econômicos internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, e também de tecnologias, né, que são produzidas ali pelos países desenvolvidos, principalmente uma dependência muito grande
com os Estados Unidos pela proximidade geográfica, pelo histórico de parcerias comerciais, mas isso também não quer dizer que não tem outras parcerias comerciais, né? O Brasil, por exemplo, o maior parceiro comercial é a China. Então há ali um processo de mudança no perfil das parcerias comerciais ao longo do tempo, principalmente a partir do ano 2000, quando a China ela cresce muito economicamente. Então aqui nós temos duas imagens, que é uma montadora, uma indústria automobilística aqui no Brasil, né, que tem aqui uma filial, a matriz fica no país desenvolvido, e aqui ela é a montadora que explora fatores locacionais, como nós já vimos nessa matéria, e aqui uma indústria têxtil na Argentina. Então vamos lá. A indústria, olha pessoal, eu coloquei um mapa aqui, um mapa da América, né? Se a gente observar, esse mapa ele mostra o seguinte: o que está de amarelo são grandes áreas industriais, ou seja, grandes polos industriais. Aqui de amarelo é o Manufacturing Belt, que a gente estudou lá no início na sequência 4, né? América Anglo-Saxônica. O Manufacturing Belt é uma das regiões mais industrializadas do mundo. Fora dessa região, nós temos áreas menores, áreas importantes que são industrializadas. Também ali dentro do próprio território dos Estados Unidos, e áreas menores, né, áreas de industrialização menores, nós vamos ter ali justamente esses três países que se destacam aqui na América Latina, que é o México, no caso o Brasil, e Argentina, tá? Lembrando que nem todo país é industrializado, né? Nós podemos falar que todo o território brasileiro é industrializado? Não. Essa industrialização está concentrada na região sudeste, assim como na Argentina, né? Que tem também uma industrialização mais concentrada em Buenos Aires. Então, não é todo o país que é industrializado, mas uma região ali dentro daquele país. Então, se destacam esses três países ali. E como que é essa indústria, pessoal? Nós sabemos que a indústria ela não se desenvolve da mesma maneira no mundo, né? Aqui na América Latina, nós temos um processo de industrialização chamado indústria de substituição de importação. E como que ela começa? Ela começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos ali um processo ali onde os Estados Unidos ele estava atendendo muito a demanda europeia em função ali das duas guerras mundiais. Os Estados Unidos também passou por uma crise econômica, que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E naquele momento, em 1929 em diante, né, como os Estados Unidos ficou impossibilitado de exportar mercadorias para nós aqui na América Latina, esses poucos países resolveram, então, criar suas próprias indústrias e reduzir a dependência dos Estados Unidos e de outros países também. Então, nós começamos a substituir, ou seja, deixar de importar e produzir o que nós precisamos aqui dentro do território. Então, o Brasil fez isso, o México fez isso, a Argentina também fez isso. Essa indústria ela é chamada indústria de substituição de importação, ou EASY, né? Ali a abreviação desse processo. Então, nós tivemos ali um fomento, né, uma iniciativa do governo federal desses países que começaram a incentivar a criação de indústrias. Que tipo de indústrias? Indústrias de base, né, indústrias pesadas, petroquímicas, siderúrgicas, metalúrgicas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, foi criado nessa época a Companhia Vale do Rio Doce, foi criado a Petrobras, a Eletrobras e outras também. Né? Mas não somente aqui, no México também criou-se a indústria petroquímica mexicana. Então, desses países que se industrializaram aqui na América Latina, depois de 1929, nós temos essa característica, o governo incentivando a criação dessas indústrias para que nós pudéssemos deixar de importar, uma vez que os Estados Unidos estavam em crise, não podia exportar para nós, então nós começamos a criar ali nossas próprias indústrias. Paralelo a isso, é claro também que ao longo do século XX, esses países receberam ali investimentos estrangeiros, principalmente de
países ali que desejavam explorar fatores locacionais, principalmente a partir da década de 90, nós recebemos muito capital estrangeiro que vinha, as indústrias, né, automobilísticas, indústrias têxteis, indústrias do setor alimentício, vinham aqui para esses países da América Latina explorar fatores locacionais. E nós sabemos que o lucro dessas atividades não permanece no território, elas são destinadas para o país de origem. Então, nós temos esses dois processos. Primeiramente, nós temos a indústria de substituição de importação, a partir de 1929, onde o Estado, o governo, que cria essas indústrias e elas são estatais. E, posteriormente, né, nós temos ali a entrada de capital estrangeiro, essas indústrias estrangeiras entrando aqui na América Latina, principalmente a partir da década de 90, beleza? Então, nós temos aqui a Eletrobras, a indústria mexicana de petróleo, né, refinaria. Aqui, pessoal, eu trouxe um gráfico para vocês mostrando o desempenho da economia aqui na América Latina, isso que é o PIB per capita, ou seja, soma-se ali os lucros, né, de todos os setores da economia, primário, secundário e terciário, soma o lucro desses setores e divide pelo total da população. O Chile, Uruguai, México, Argentina e o Brasil têm os melhores PIB per capita ali da América Latina, isso em 2018. E isso porque, por causa da industrialização, o Chile teve um processo de industrialização, um processo diferenciado, que nós não vamos entrar, mas que permitiu a esse país a entrar muito capital estrangeiro em seu território, refletindo ali nesse PIB per capita. É claro que o PIB per capita, lembrando que ele não é assim real, né? Eu não recebo, por exemplo, 16 mil dólares por mês, né? Como está ali no gráfico, mas é uma média, tá, pessoal? Apesar do PIB per capita ser a divisão do lucro pelo total da população, não é assim que acontece na prática. Mas o que nós temos que saber? Que Brasil, México e Argentina apresentam um parque industrial diversificado, mesclando ali indústrias tanto estatais, nacionais, como a Petrobras e outras, né, que nós temos aqui no Brasil, mas tem também no México e na Argentina, com o capital estrangeiro. Aqui, hoje em dia, na América Latina, predomina o capital estrangeiro. Nós temos muitas indústrias estrangeiras em nossos territórios. Para vocês terem ideia, somente esses três países, Brasil, México e Argentina, eles concentram 90% de toda a indústria da América Latina, olha. Ou seja, o 10% fica para 17 países. É muito pouco, né? A industrialização na América Latina concentra muito nesses três países. Além disso, nós temos 68% do PIB da região também nesses três países, ou seja, os países mais com maior crescimento econômico, com mais infraestrutura, com mais indústria, mais comércio, está concentrado nesses países. Ou seja, você é um privilegiado. E você nem sabia disso, né? Nós temos aqui na América Latina muita pobreza, pessoal. É um continente, apesar de ser muito urbanizado, de ter melhores condições do que a África e a Ásia, ainda assim a América Latina é muito agrário, tem muita concentração de renda, muitas desigualdades e muita pobreza, né? Os lugares que são exceções aqui na América Latina é justamente onde você está, o Brasil, mas também o México e a Argentina. Tranquilo? Aqui alguns aspectos sociais da América Latina. Aqui está por gênero, né? Mas essa tabela mostra ali IDH, expectativa de vida e média de anos de estudo, né? Nós temos aqui na América Latina os países que têm os melhores IDHs, o Uruguai, por incrível que pareça, isso depende muito também da política que é adotada, tá, pessoal? Venezuela, esse dado, ele é de 2017, tá? Então, Uruguai, Venezuela e Argentina têm os melhores IDHs. A expectativa de vida também são nesses países. O Brasil está com 79, expectativa de vida da mulher. Argentina, 80, Venezuela, 78 e Uruguai, 81. A média de anos de estudo, né? Que no Brasil, 8, na Argentina, 10, na Venezuela, 10
e no Uruguai 10. Aí vocês me perguntam, professora, mas Venezuela? Venezuela? O que acontece lá? Que a gente escuta na mídia é que a Venezuela passa por crise política, crise econômica, e de fato, a partir de 2018, na verdade, desde a década de 2000 em diante, a Venezuela ela estatizou o seu gás e o seu petróleo, e isso trouxe muitas riquezas para a Venezuela. Só que a partir de depois, principalmente após a morte do Hugo Chávez, nós tivemos uma desestabilização política no país, né? Nós temos que saber que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, e isso traz grandes retornos econômicos para esse país. O principal parceiro econômico é a Rússia, os Estados Unidos têm um certo atrito ali com a Venezuela. Nós não vamos entrar nessa questão, isso não vai cair na prova, mas nós temos que saber que a Venezuela não é um país pobre, coitado, né? E isso, os dados nos mostram isso. Só que, principalmente a partir de 2018, a Venezuela vem passando por uma crise política muito grande, o que tem ali refletido na perda de posição no ranking do IDH mundial de 2017, pessoal, até hoje, para vocês terem ideia, a Venezuela caiu 16 posições no ranking do IDH, justamente por essa instabilidade política e, logicamente, que reflete na economia desse país. Mas a Venezuela é um país rico em recursos naturais, ele tem um bom IDH, em função dessas condições políticas da região, torna esse país ali um pouco instável, muito, né, instável, ocasionando ali fluxos migratórios, enfim, e afetando a realidade econômica desse país. Mas, de modo geral, nós temos que ter em mente que Uruguai, Argentina e Brasil são os países que hoje melhor apresentam aí desempenho tanto econômico quanto social. Tá bom? Vamos avançar. Aqui, pessoal, nós temos aqui o índice de população que vive na pobreza, tá? Nós temos dois dados, um de 99 e um de 2010, ou seja, dois períodos, né? O que está de azul claro apresenta ali, podem observar, apresenta ali uma porcentagem da população com maior em condições de pobreza, né? Então, de 99, nós tínhamos uma maior população em estado de pobreza, e na década de 2010 essa pobreza reduziu consideravelmente. O que aconteceu de lá para cá, pessoal, de 99 a 2010, que fez com que reduzisse a pobreza aqui na América Latina? Olha, pessoal, vocês devem lembrar que ao longo da década de 2000, nós tivemos a ascensão de governos de esquerda na América Latina. Hugo Chávez, o Evo Morales na Bolívia, a Dilma e o Lula aqui no Brasil, a Cristina Kirchner na Argentina, são governos de esquerda que se ascenderam no poder. E nós sabemos que os governos de esquerda, eles priorizam políticas sociais em detrimento de políticas econômicas, né? A prioridade dos governos de esquerda são políticas sociais. E reduzindo ali, na verdade, aumentando a participação do Estado na economia, no social. Isso refletiu nos dados econômicos dessa região. Então, são países, né, que tiveram a participação de governos de esquerda, e com a participação desses governos de esquerda, nós temos a adoção de políticas de redistribuição de renda, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, não somente aqui no Brasil, mas nesses países todos aqui da América Latina, que tiveram influência desses governos de esquerda. Os países ali que apresentam maiores desigualdades, ou seja, maior concentração de renda, são Paraguai, Bolívia e Colômbia. Porém, a média, ainda hoje, pessoal, na América Latina, é de extrema concentração de renda, né? Mesmo com esses governos que passaram, né? O histórico da América Latina é de exploração, é de uma elite agrária no poder, e isso tudo favorece a concentração de renda, porque as políticas adotadas remetem a esse cenário, né? Então, os dados nos mostram ali, ó, a fonte da PNUD, que é um órgão da ONU, mostra que a média ali é de 45% da população da América Latina vive em condições de pobreza. Vamos ver aqui um pouco agora a economia agrária da América Latina.
Eu trouxe aqui para vocês duas ilustrações do período colonial. Nós tivemos ali ao longo do período colonial, que vai do século XV até o século XIX, esses países foram explorados por potências europeias que exploraram ali recursos naturais, minerais, de grande valor no estrangeiro, e a exploração de terras agrícolas, já que nós temos terras em abundância e um clima favorável. Então, nós tivemos ali a adoção, ao longo desse período colonial, de um tipo de agricultura chamada plantation. O que é plantation, pessoal? Plantation é a monocultura que é cultivada em grandes extensões de terra, utilizando mão de obra, mas que mão de obra? Escrava, tá, pessoal? Além disso, para onde ia esse produto? Para abastecer os mercados europeus, né, que eram ali as nossas metrópoles. Então, nós temos ilustrações aqui, ó, grandes propriedades de terra, utilizando poucas tecnologias, mas com muita mão de obra escrava, e esse produto ia totalmente para as metrópoles europeias, né? Aí, o que acontece, pessoal? Então, durante o período colonial, plantations na agricultura. E depois, o que acontece? Né? O Brasil se torna independente, os países da América Latina adquirem sua independência. O que acontece depois disso? Nós tivemos, pessoal, aqui na América Latina, não somente no Brasil, mas oligarquias agrárias que assumiram o poder e mantiveram ali no poder, conduzindo as políticas de acordo com seus interesses. E quais eram seus interesses? Agrícolas. É tanto que hoje na América Latina a economia, o setor que melhor tem um desempenho no PIB é qual? O setor agrícola. Então nós tivemos um passado agrícola. Então, depois do processo de independência, nós tivemos ali a ascensão de elites agrárias no poder que continuaram fazendo uma política ali, investindo nesse setor agrícola e que refletiu na nossa realidade de hoje, pouco industrializada, mas uma região ali muito desenvolvida nesse setor agrícola exportador, né? Vamos falar um pouco agora de Revolução Verde. Eu adoro esse tema, gente, porque ele explica muitas coisas que nós vivemos hoje em dia, né? A Revolução Verde, o que significa isso, né? Revolução Verde, pessoal, é a adoção de técnicas e tecnologias, é a industrialização do campo, né? Porque até então você tinha ali o homem arando a terra, semeando, colhendo os produtos da terra, e a partir de 1960, com o surgimento de várias técnicas, o trator, os fertilizantes, os adubos, nós tivemos ali uma revolução no setor agrícola. Essa revolução que vai provocar ali um aumento extraordinário da produção é chamada de Revolução Verde. E ela vai acontecer aqui na América Latina a partir de 1960. Só que nós não tínhamos essas tecnologias. De quem que a gente vai comprar? Dos Estados Unidos, que no nosso continente, que a proximidade geográfica, além disso, essas técnicas e tecnologias são oriundas dos Estados Unidos. Nós compramos esse pacote tecnológico e aplicamos na produção agrícola. Só que ela vai ali gerar uma série de consequências, pessoal. Por quê? A partir de 1960, com a adoção dessas técnicas, eu fiz até um mapa mental aqui, ó, bonitinho para vocês. A Revolução Verde de 1960, que é marcada ali pela adoção de máquinas, fertilizantes, adubos, agrotóxicos, ele vai gerar como consequência uma grande produtividade agrícola, né? Porque agora você tem tudo que a planta precisa, a Revolução Verde vai oferecer, né? Os insumos, os nutrientes que a planta precisa. Se aparecer uma praga, nós temos o veneno que vai matar essa praga. Então a planta ela vai crescer e vai produzir muito. Por isso que é chamada Revolução Verde. Só que nós temos alguns problemas, né? Primeiro, que ela garante uma alta produtividade, não é? Se ela garante uma alta produtividade, ela vai precisar de extensas áreas para esse plantio. Então, nós temos aí, logo de cara, desmatamento, porque precisa de áreas para plantar, não é? Então, nós temos que desmatar áreas naturais para o plantio agrícola. Além disso, pessoal, as máquinas, o trabalho que antes era feito por 100 homens, agora 100 homens em um dia, hoje é feito por um trator em poucas horas.
né? Ou seja, dispensou mão de obra, né? Ou seja, e com isso provocando um êxodo rural muito grande, que é a saída da população do campo para a cidade. Então, primeiro, nós temos utilização de grandes áreas de desmatamento. Além disso, as pessoas que viviam naquela terra vão ter que sair, porque vai precisar de área para plantar. Então, nós temos ali os grandes proprietários predominando no rural, que são ali os produtores, né, agrícolas. Eles vão comprar muitas terras, desapropriando o pequeno produtor, que vai fazer o quê? Ir para a grande cidade. Na grande cidade ele vai ter o melhor bairro para ele morar? Ele vai ter condições? Não. Na cidade acontece o quê? O crescimento urbano desordenado, associado também à criminalidade, ao desemprego. Nós vamos ver na semana que vem que o êxodo rural provocou um processo de urbanização muito desordenado, que ocasionou vários problemas no urbano também. Então, nós temos ali, além disso, né, os trabalhadores que se recusaram a ir para as grandes cidades, e eram uma grande população, se uniram em torno de um movimento chamado Movimento Sem Terra. Esse movimento ele vai ali lutar, reivindicar terras para o plantio, já que agora no campo predomina o grande produtor, não tendo muito espaço para aquele pequeno produtor agrícola. Além disso, nós temos a precarização, né? Além aquela população que não foi para a cidade, que não foi para o movimento social, ela vai fazer o quê? Ela vai se precarizar. São os boias frias. Os boias frias são aqueles trabalhadores que trabalham nas colheitas de cana, de laranja, de café. Eles trabalham de colheita em colheita, mas é um trabalho muito precário, tá? Aqui no Brasil. Então, nós temos essas consequências relacionadas aí à Revolução Verde, tá bom? A Revolução Verde na América Latina como um todo. Ela provocou forte concentração de terra, não somente aqui no Brasil, mas ocorreu uma forte concentração de terra em toda a região da América Latina. Para vocês terem ideia, as exportações da América Latina, ou seja, o setor agrícola é muito forte aqui em função desse processo. As exportações da América Latina representam 13% do comércio agrícola mundial e 1/3 das exportações da América Latina, ou seja, de tudo que a América Latina exporta, 1/3 é agrícola. Existe agricultura familiar aqui. Essa agricultura familiar ela é muito grande, ela que abastece o mercado consumidor, principalmente aqui no Brasil. 70%, pessoal, de tudo que a gente consome vem de onde? É do grande produtor de soja? Não, é da agricultura familiar, aquele pequeno agricultor que vive em pequenas propriedades e planta ali e vende o excedente. Esse excedente é o que a gente come, né? É o que a gente abastece o nosso mercado interno. Mas, apesar de existir agricultura familiar muito forte na América Latina, predomina ali, se destaca os investimentos voltados para exportação. A América Latina, em função desse processo de Revolução Verde, também apresenta grandes concentrações de terra. Para vocês terem ideia, 51% das terras agrícolas, ou seja, pensa no rural da América Latina, 51% de todas as terras da América Latina se concentram, ou seja, pertencem a 1% dos proprietários que estão no meio rural. Ou seja, é muita concentração, é 1% da população concentrando 50% da terra. Em função de quê? Do próprio processo da Revolução Verde, onde os proprietários precisavam de grandes extensões de terra para produção, para mercado externo, para vender, né? Aqui no Brasil, essa realidade não é diferente, né? Nós temos ali menos de 1% dos proprietários agrícolas possuem 45% das terras do rural. Aqui no Brasil, o agronegócio ele responde 25% do PIB, é fundamental para as exportações e representa 39% de tudo que o Brasil exporta. Ou seja, não somente no Brasil, mas na América Latina, o setor agrícola é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui. Nós temos prova essa semana que vem. Estudem o material que foi postado e bons estudos, tá bom? Beijo!